nós vamos conversar com o jornalista, ex-preso político, também ex-coordenador da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, Ivan Seixas. Bom dia, Ivan. Bom dia, tudo bem? Tudo certo e você? Tudo em ordem. O Ivan que está lançando hoje em São Paulo o livro General Golbery e o Entreguismo Militar Brasileiro. Ivan, eu não tive acesso ainda a um exemplar da obra, então queria que você falasse para mim, que vou ler depois também para os seus futuros leitores, o que traz o livro General Golbery e o Entreguismo Militar Brasileiro. Olha, ele é baseado na minha dissertação de mestrado, mas assim, eu fiz um livro voltado para o público que quer entender o país a partir da visão dos militares, né? E, por fim, eu acabo vendo que o projeto de poder dos militares foi traçado desde muito tempo atrás. Foi logo depois da Segunda Guerra, quando na época, coronel Golbery do Couto e Silva cria, a mando do governo do general Eurico Dutra, a Escola Superior de Guerra. E é uma criação feita pelos militares dos Estados Unidos, junto com os militares brasileiros. E esse lugar é um centro de conspiração contra a democracia que serve para formar golpistas, né? Nessa Escola Superior de Guerra, os que estudam lá são militares e empresários, são formados com a visão econômica, por exemplo, com aqueles militares, aqueles ministros que foram da ditadura, que é Eugênio Goudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Mário Henrique Simons, que dão aula para aquelas pessoas desde a década de 40. E o general Golbery, né, ele era o cérebro dessa Escola Superior de Guerra. E ele escreve vários textos como se fossem apostilas para a formação da cabeça dos militares lá, né? E esses textos foram reunidos num livro que se chama Geopolítica do Brasil, mas que, na realidade, não é a geopolítica do Brasil, porque ele não traça, em momento algum, uma geopolítica com vistas ao povo brasileiro, à nação brasileira. É sempre defendendo os interesses dos Estados Unidos. Está expresso isso no livro, esse livro Geopolítica do Brasil. Eles chegam o Golbery chega ao absurdo de um general escrever: nós defendemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos defendem o catolicismo e o capitalismo. É o projeto que, em 1964, quando eles assaltaram o poder, leva eles a fazerem, dentro das Forças Armadas, um expurgo monumental, tirando todos aqueles militares nacionalistas, legalistas e também esquerdistas, né? Socialistas, social-democratas, tal, e comunistas, e eles põem para fora todos esses militares. E o que sobra dentro das Forças Armadas é esse grupo que até os dias de hoje se mantém controlando a política nacional e, mais ainda, né, reprimindo as manifestações de quem for minimamente progressista. Então, hoje, as Forças Armadas têm uma quantidade enorme, né, a maioria, de pessoas omissas pelo terror, né, e quem controla são esses que a gente está vendo no governo do delinquente Bolsonaro, né? Então, esse livro, ele mostra com todas as letras o projeto que não é do Brasil, o projeto que é dos Estados Unidos. Ele mostra as riquezas do Brasil, como o Brasil tem riquezas que podem servir aos interesses. Ele fala isso, não é interpretação minha, está escrito lá, né? Que vai servir ao desenvolvimento dos Estados Unidos, que tem um território estrategicamente colocado no mundo que vai servir para os Estados Unidos. Ele trata os outros países da América do Sul
com um desprezo muito grande, dizendo que eles são muito atrasados, que tem até inveja do Brasil, que o Brasil seria superior a eles, mas que todos têm que ser mobilizados para fazer a defesa dos Estados Unidos. Então, assim, é um negócio impressionante, porque esse livro ele é a base da formação dos militares até os dias de hoje. Quando você verifica uma cena patética, como o Jair Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e dizendo eu te amo para o presidente dos Estados Unidos, ele está tentando reproduzir na linguagem tosca dele, na linguagem marginal dele, o que ele aprendeu na escola militar, na Academia Militar de Agulhas Negras, na ESAL, Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais, que diz exatamente isso, que os interesses dos Estados Unidos são o mais importante, que o Brasil precisa servir aos Estados Unidos. É a visão do que a gente tem hoje, está expresso ali no livro do Golbery, que formou a cabeça dos militares que mandam no país hoje. Ivan, é interessante você lembrar do papel do presidente Jair Bolsonaro, porque quando candidato ele bateu continência mesmo para a bandeira dos Estados Unidos, depois adulou o presidente Donald Trump, mesmo contestando a eleição do atual presidente Joe Biden, depois que se encontrou com ele, se demonstrou encantado também pelo presidente dos Estados Unidos, mas isso não é uma coisa só dele, né? Parece bastante presente no generalato que acompanha Jair Bolsonaro no governo e fora dele. Ivan, esse legado, né, desse entreguismo, desse alinhamento automático com os Estados Unidos, quais são as bases? O que justifica isso, né? Nos textos do Golbery é possível ali identificar que tipo de justificativa tem para o Brasil, né? O que o Brasil ganharia se alinhando dessa forma submissa, subalterna aos Estados Unidos, Ivan? Olha, a linha de raciocínio do Golbery é um raciocínio aparentemente sofisticado. Ele tenta mostrar a erudição, é um texto muito rebuscado. Ele tenta mostrar uma erudição que ele não tem. Então, ele usa termos aparentemente incompreensíveis para parecer que ele é um cara que tem cultura. Na realidade, é um justificador da teoria, que linearmente seria, né? Está expresso lá, que o ser humano tem medo, é um medo atávico, natural, que esse medo é o medo da guerra e que o ser humano que tem medo, ele precisa de uma entidade forte, que seria o Estado, que iria fazer a proteção e iria se preparar para a guerra para defender o ser humano. Né? E, ao mesmo tempo, ele mostra que a guerra seria algo quase necessário, que isso iria acontecer inevitavelmente, a guerra. Então, o Estado tem que estar vigilante. E é a base da doutrina de segurança nacional. Agora, para explicar essa preparação para a guerra, que ele chama de guerra permanente, né, que não se dá mais no campo de batalha, mas se dá em todos os momentos, o ser humano precisa ter um planejamento muito forte, muito concentrado e, principalmente, vigilância. É a ditadura. Só que não está expresso ali a preocupação de que vai ter eleições, que o presidente que vai ser eleito não vai concordar com aquilo. Então, na realidade, um planejamento militar, né? Que abstrai democracia. Né? Essa ideia da guerra permanente, como ele chama, cria para ele uma lógica dos nazistas. Ele cita várias vezes vários militares nazistas. Goebbels, Goering, Himmler, e mostra como é importante defender os Estados Unidos, porque ele diz, tal qual
os nazistas, os Estados Unidos têm o direito manifesto de expansão do seu território. E nós estamos aqui para ajudar isso aqui. Assim, está expresso ali. Agora, isso tudo, naquela época em que ele escreve os textos, que é de 48 até 1951, 52, é o período de Guerra Fria. Supostamente está inserido na mobilização dos Estados Unidos na Guerra Fria. Só que, hoje em dia, você percebe o seguinte, nós não estávamos mais falando em Guerra Fria, não existiria mais o perigo comunista, essas pataquadas todas que eles falam. O Bolsonaro, ele exuma o perigo comunista e passa a dizer que precisa se combater o comunismo, que esse comunismo cultural, essa bobajada toda. Né? E mais importante é você ver que a lógica do Golbery continua a mesma entre o generalato. Mas não existe mais a Guerra Fria. Você está falando de países que estão tentando formar um mundo de paz. E os caras fazem. Agora, a alegação dos militares para dar um golpe, ela é a mesma, né? E eles com a direita brasileira, que também é dependente dos Estados Unidos, se você olha, ela é permanente. Foi a tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas, em 1954, quando eles alegam que havia um mar de corrupção, que havia uma economia em frangalhos e o perigo comunista. Então, eles tentam derrubar o Getúlio, ele se suicida para evitar o golpe, né, que necessariamente iria ter uma ditadura ali naquele momento, e frustra o golpe que iria acontecer. Contra o Juscelino Kubitschek, eles alegam a mesma coisa, que haveria uma economia em frangalhos, corrupção e o perigo comunista. Em 64, quando eles finalmente assaltam o poder e implantam o projeto político deles, o que eles alegaram? Que havia corrupção, que o país estava com a economia em frangalhos e o perigo comunista. Quando há a eleição do Collor contra o Lula, em 89, a alegação é a mesma, só que corrupção, que era da ditadura, que o Sarney tinha herdado, a economia em frangalhos, que era da ditadura, que o Sarney tinha herdado também, e o que era o comunismo, eles alegam que agora é terrorismo. Por isso que colocam aquela camiseta do PT num dos sequestradores do Abílio Diniz. E, finalmente, agora, né, na última eleição democrática que a gente teve, que foi o Aécio perdendo para a presidenta Dilma, qual foi a alegação do Aécio? Foi a corrupção, a alegação de que a economia estava em frangalhos e o perigo comunista, que justifica o golpe, a eleição fraudada que leva, baseada em mentiras, à eleição do delinquente Jair Bolsonaro. E aí é importante observar que o Exército Brasileiro tem uma constante na sua atuação, que é a fake news, que é a mentira. Para dar o golpe que implanta a República, eles alegaram que o imperador iria prender o Marechal Deodoro, Benjamin Constant e outros. Aí deram um golpe. Para implantar a ditadura do Estado Novo, alegaram que haveria um plano mirabolante de comunistas e judeus para a tomada do poder, que é o Plano Cohen, que foi feita, não se perca, foi feita uma obra de ficção pelo capitão Olímpio Mourão Filho, que depois vai ser general e vem a ser tio do atual vice-presidente, né? Eles alegam que haveria essa conspiração comunista, que é cópia muito mal acabada dos protocolos do Sábio do Sião, que o
o czar Nicolau II faz contra os comunistas, contra os bolcheviques, que foi provado como mentira e que o próprio Hitler usa no seu livro para justificar o que ele vai fazer contra comunistas e judeus, que é aquele grande massacre conhecido como Holocausto. Ele alega que seria um plano verdadeiro. E o Exército Brasileiro faz a cópia desse protocolo de Sião, dá o nome de Plano Cohen, sugerindo pelo sobrenome Cohen, como se fosse obra de algum judeu comunista, e eles implantam a ditadura do Estado Novo, junto com o Getúlio Vargas, obviamente, né? E eles derrubam a democracia em 64 com mentiras, e vai assim até os dias de hoje, que é baseado, né? Agora você vê o Exército fazendo fake news para justificar o que estão fazendo na Amazônia, né? Então, assim, é uma constante essa alegação e é constante essa prática golpista mesmo, né? Ivan, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, mas não podemos nos despedir ainda sem você dar o serviço. Quem quiser acompanhar em São Paulo o livro General Golbery, o Entreguismo Militar Brasileiro, o lançamento é hoje. Sim, vai ser hoje lá no Memorial da Luta por Justiça, o prédio onde funcionava a Auditoria Militar, tá? Que é na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1249, a partir das 17 horas. A gente vai ter uma conversa, né? Eu como autor e o Adriano Diogo, né, ex-deputado, que escreveu um excelente texto de prefácio. E vai ter a venda e vai ter o autógrafo que quem quiser. Certo? Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1249, então a partir das 5 da tarde de hoje. Ivan, muito obrigado. Até a próxima. Se houver alguém interessado em baixar o livro gratuitamente, no site da editora CRV, ele tem a versão e-book que pode ser baixada, mas quem gosta de sentir o cheirinho do papel impresso tem que comprar. Sai R$ 35,00 o livro, não é caro, e o livro está aí para servir ao debate nacional, não é outro objetivo. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço e bom dia. Abraço, a gente que agradece, Ivan. Conversamos aqui com o jornalista, ex-preso político, ex-coordenador da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, Ivan Seixas. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.